Graça e paz, queridos, tudo bem? Começando aí mais uma live aí para a gente estar começando nesse processo de interagindo, de conversando, para a gente se ambientando, né? Se adaptando a essa nova maneira de fazer igreja, de trazer uma palavra de edificação para o seu coração, para a sua vida. Graças a Deus, hoje aqui eu não estou sozinho, aleluia. O irmão Cleito está aqui junto comigo, inclusive hoje nós estamos aqui usando uma nova tecnologia que ele trouxe aqui para a gente e vamos ver se funciona. Eu sempre conto aí com a sua ajuda para ver se o nosso áudio está chegando legal, se você está nos ouvindo bem, se a imagem está ok, a iluminação está funcionando direitinho. Dá um retorno para nós aí. O Anderson, Maristela aí entraram nessa live, bacana. O áudio tá legal, vocês estão conseguindo ouvir bem aqui o que eu estou dizendo? Me ajuda aí, dá um retorno legal pra gente aí que nós estamos precisando, tá certo? E aí, meu amigo Arley, tudo bem, meu cunhado querido, gente boa, tudo na paz com você? Vamos aí vamos saudando quem está entrando. A paz, Maristela, tudo jóia? O áudio tá legal? Dá um retorno para mim aí, fazendo favor. Nessa prévia aí, estamos começando a nossa live agora, daqui a pouco a gente entra com os conteúdos aí necessários para compartilhar com vocês. Boa noite, Neiva, tudo bem? Obrigado, viu, por você estar acessando aí essa live, né? A Glécia também, que benção aí, o pessoal entrando, participando desse momento aqui junto com a gente. Maravilha, tá ok? Tá ok. Maravilha, e fazendo saudações, eu não sei quem, viu? Tá ok, tá tudo certo, tá beleza. Muito bem, vamos começar a nossa live então. Já temos aí algumas pessoas nos assistindo por esse canal. O que é importante para a gente nesse momento em que a gente está iniciando esse processo aqui de fazer igreja de uma maneira que a gente não está acostumado. Na verdade, a gente gosta de sentir o cheiro, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar junto. Isso é muito bom, isso faz bem ao nosso coração. Na verdade, isso nos anima, na verdade, né? Mas nesse momento a gente tem que respeitar o que está acontecendo, a gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo, e o tempo que nós estamos vivendo é esse, um tempo de nos afastarmos um pouco, mas com a graça de Deus, em breve nós vamos estar juntos aí para podermos viver esse novo tempo, viver essa nova realidade em que a gente não sabe muito bem como agir, a gente não sabe muito bem como proceder, mas com certeza Deus vai nos dar graça para que juntos nós possamos aí continuar nessa caminhada, experimentando o melhor de Deus em meio a essas coisas todas que estão acontecendo nesse período. Quero dar uma boa notícia para você. Nossa live que nós fizemos ontem, né, que na verdade foi aí a nossa iniciação, vamos dizer assim, teve um resultado muito positivo. Muitas pessoas estão acessando posterior a live, na verdade, elas têm assistido o vídeo depois, né, e que bom. Nós tivemos vários acessos no vídeo, foi maravilhoso, tem sido uma experiência muito boa. Nós tivemos mais de 100 pessoas acessando, quase 200 pessoas aí acessando a live que nós fizemos ontem, onde nós falamos sobre segundo livro de Crônicas, 7:14, dizendo que Deus, ele vai sarar a nossa terra. Nós cremos nessa palavra e declaramos essa palavra de maneira profética. Ô André, querido, olha só, que surpresa boa, hein? André Luiz Salvador, gente boa, agora virou até lutador, hein, irmão? Você tá demais, hein? E obrigado, Simone, por acessar essa live também, irmãos queridos aí, acessando, estando conosco nessa live. Obrigado pela presença de vocês, nos ajudem a divulgar esse momento aqui tão importante, tão especial que a gente está tendo aqui junto com a igreja de uma maneira diferente, né? Mas muito bem, o que eu quero compartilhar com você? Bom, estava falando sobre ontem. Então ontem nós começamos uma ministração e vamos entrar aqui
diariamente, ainda que sejam poucos minutos, mas entrar diariamente, mais ou menos nesse horário, para que a gente possa conversar um pouquinho, o horário que você está em casa, às vezes voltando do trabalho, algumas pessoas já nem têm ido para o trabalho mais, mas nesse momento em que você já está recluso, está em casa, quem sabe aí já de chinelão, de short, sentado no seu sofá, momento para a gente estar conversando. Ontem estava falando, nós trouxemos uma meditação. Ô, Pastor Radim, meu abraço, querido, obrigado por acessar nossa live, viu? Saudade de você. Uma bênção, viu? Poder ter você aqui junto com a gente. Estávamos falando sobre o segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, um versículo muito conhecido, que fala sobre o posicionamento do povo de Deus e fala sobre também o resultado desse posicionamento. Deus nos chama para um acerto, Deus nos chama para colocar nossa vida em ordem, Deus nos chama para uma vida de santidade, de arrependimento, de alinharmos a nossa vontade, a nossa vida com os propósitos de Deus, com a santidade de Deus. E então nós vamos ter como resposta do Senhor uma palavra maravilhosa de restauração, de cura, onde o Senhor vem para sarar a nossa terra. Glória a Deus por isso, creio muito nisso. Hoje, inclusive, eu estava assistindo um vídeo no Facebook, inclusive, me mandaram via WhatsApp, e o irmão que estava ministrando falava sobre o versículo 13, antes, né? O versículo anterior ao 14, onde Deus fala para Salomão que se vier as tragédias da vida, se vier as doenças, inclusive usa o termo lá, pestes, Deus ouviria a oração do povo feita naquele lugar. E nós cremos que Deus tem ouvido a nossa oração num lugar que para nós é mais caro, mais importante, que é a nossa casa. E a palavra que eu ouvi, agora passo a compartilhar com vocês, foi uma palavra maravilhosa, porque nós precisamos ver o que está acontecendo como uma grande oportunidade de nós reconstruirmos o altar dentro da nossa casa, reconstruirmos o altar junto da nossa família. Quanto tempo faz que a gente não ora junto com a nossa esposa? Quanto tempo faz que a gente não chama os filhos, abençoa a vida deles? Você, pai, mãe, não impõe a mão sobre a cabeça do seu filho, abençoa a vida dele. Eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade de nós vivermos uma fé, um evangelho, lá onde a gente muitas vezes tem esquecido de ser luz, lá onde nós temos muitas vezes esquecido de viver a vontade, o propósito de Deus, que é dentro da nossa casa, que é dentro do nosso lar. Então eu creio num chamado de Deus para esse tempo, um chamado de Deus para esse momento, em que o povo de Deus precisa se unir em oração, o povo de Deus precisa se unir novamente para buscar ao Senhor e fazer isso como família, onde o esposo vai pegar na mão da esposa, vão orar juntos, buscar ao Senhor. Os pais vão ter agora a oportunidade de ministrar ao coração dos seus filhos. Eu acho, queridos, que nós estamos vivendo um momento especial. Deus está nos dando esse momento para que nós possamos reconstruir, vou dizer mais uma vez, reconstruirmos o altar dentro da nossa casa, junto com os nossos, junto com a nossa família. Bom, dito isso, algumas coisas que eu quero passar para vocês. Nós estamos abrindo um canal no YouTube e nos preparando para a experiência de domingo. No domingo, como vocês sabem, nós vamos ter o culto online. Daqui a pouco eu passo a dizer algumas resoluções, a compartilhar com vocês algumas resoluções do Conselho da Igreja Presbiteriana de Jataizinho. Então, nós estamos aqui nos preparando e o canal do YouTube da nossa igreja se chama Nossa IPB Jataizinho. Anota aí para depois você acessar, nós vamos subir alguns vídeos para esse canal. Chama-se Nossa IPB Jataizinho. Nós criamos esse canal hoje e queremos disponibilizar também alguns vídeos aí que nós estamos fazendo nesse canal, para também ser um canal onde a gente vai estar interagindo com vocês. E a palavra que eu quero deixar com os irmãos hoje está aqui no livro de Provérbios,
um livro que tem me ensinado muitas coisas. Recentemente nós ministramos sobre o livro de Provérbios no capítulo 4, versículo 23, onde fala sobre guardar o coração. Se você tiver interesse, você pode acessar o nosso blog. O endereço é o blog do pastor alex.wordpress.com. Vou falar novamente para você anotar aí. O blog do pastor alex.wordpress.com. Lá tem a pregação escrita, um texto para edificação da sua vida, e junto com ele tem vários outros lá que você pode acessar, fazer uma leitura pessoal, fazer uma leitura em família, ainda mais nesse momento em que as famílias têm se reunido. Você pode fazer isso. Ô, meu presbítero, tô te vendo aí, hein? Que bênção. Obrigado, Jefferson, aí entrou, nosso ministro de música também. Estamos preparando aí, estava conversando com o Jefferson hoje à noite, para a gente já começar a se preparar para o culto de domingo, né? Então vamos ver, estamos aí sonhando em algumas coisas, planejando algumas coisas para a gente ter e realizar essa experiência de culto online, que vai ser com certeza um momento especial. Bom, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é que vão surgindo tantos assuntos, eu vou vendo aqui tantas pessoas queridas acessando, e aí eu acabo aqui desviando da mensagem e vou saudando os irmãos que estão entrando aí. Ô, pastor Benê aí, querido, obrigado, viu, por estar acompanhando. Benê Pinheiro, obrigado. Trabalho lindo que você tem realizado aí junto à nossa igreja, viu? Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe muito a sua vida. Qual é a palavra de hoje, queridos? Olha que palavra maravilhosa. Eu estava lendo essa palavra e edificou muito meu coração, e eu espero que possa servir de orientação prática para você também. Presbítero Anderson, saudação, querido, paz, Deus te abençoe, viu? Obrigado por acessar a nossa live aí. Olha só, Provérbios capítulo 27, versículo 12. Guarda essa palavra no seu coração, palavra maravilhosa, olha só. O prudente vê o mal, vou começar de novo. O prudente vê o mal e esconde-se. O prudente vê o mal, sabe o que ele faz? Ele se esconde. Mas o simples, passa adiante e sofre a pena. O prudente, ele vê o mal e ele se esconde. Mas as pessoas, aqui simples, é a ideia de sem entendimento. Em outras palavras, a gente podia dizer, o ignorante, ele vê o mal e ao invés dele se afastar do mal, ele vai lá para ver o que está acontecendo. Tem uma historinha que estou me lembrando agora, eu vou contar para você. Quando eu ouvi essa história eu achei muito interessante. Havia um sujeito numa determinada cidade e ele era muito curioso. E ele gostava muito quando tinha um acidente, ele corria para ver. Então podia ser quem fosse, podia ser o que for, ele tinha que ir lá para ver o que estava acontecendo. E aconteceu um acidente e ele, muito curioso, ele tinha mania para poder chegar mais perto ali da situação, ele tinha uma mania interessante, ele dizia, eu sou parente da vítima, eu sou parente da vítima. Então ele corria para o lugar onde estava aquele vulco-vulco, aquele monte de gente, aquela confusão toda, ele saía correndo para dizer assim, eu sou parente da vítima, deixa eu ver o que aconteceu, eu sou parente. Só que nesse dia, um caminhão havia atropelado um burro. Olha só que coisa, queridos, um caminhão atropelou um burro e ele desesperadamente saiu empurrando todo mundo, dizendo, sou parente da vítima, e para surpresa dele, quando ele vê quem estava lá caído na pista, um burro. Essa situação serve só para nos lembrar de que é melhor ficar longe da confusão do que no meio dela. Essa historinha serve para nos lembrar de que às vezes a vantagem é se afastar e não estar no meio da confusão. Principalmente aqui a gente está dentro do ambiente do Facebook, eu acho que aqui cabe para nós um recado, uma orientação. Vamos ficar longe da confusão? É melhor. Estava ouvindo hoje um pastor conhecido nacionalmente dizendo que pela fé e como uma fé genuína, verdadeira,
ele vai continuar com as portas da igreja abertas, ele vai continuar recebendo o povo, vai continuar sendo uma referência para o Brasil e para o mundo e tudo mais. Creio, queridos, que a prudência nesse momento nos leva para um outro caminho. A prudência nesse momento nos leva a nos afastar da confusão, nos afastar do perigo. A palavra de Deus diz que o prudente, ele vê o mal e ele faz o quê? Se esconde. O prudente vê o mal e se esconde. Eu acho que esse conselho é um conselho de Deus para o nosso coração. Nós vivemos dias maus e nesses dias maus nós precisamos fazer conforme as autoridades médicas, as autoridades da saúde têm nos recomendado. É hora de nos afastar. É hora de nós corrermos para a nossa casa, ficarmos junto com a nossa família, corrermos para o nosso lar e ficar com os nossos. Cabe essa palavra hoje aqui para compartilhar com você nesse momento, uma palavra de orientação. Inclusive, aproveitando que nós estamos compartilhando sobre isso, eu quero passar a vocês algo que nós já compartilhamos tanto no Face quanto no WhatsApp e no Instagram também, que é o comunicado da nossa igreja, um posicionamento da igreja. Nós tivemos uma reunião super importante com os nossos presbíteros e na reunião que nós tivemos ontem, passo a ler a vocês o comunicado que fica expresso a todos os membros da Igreja Presbiteriana de Jataizinho e para você que está nos acompanhando aí no Facebook, aqui nessa live, onde o nosso comunicado diz assim: Jataizinho, 18 de março de 2020, comunicado, posicionamento do Conselho da Igreja Presbiteriana de Jataizinho sobre a pandemia do Covid-19. O Conselho, em virtude ao Decreto 4230 do Estado do Paraná, publicado pela Secretaria Estadual de Saúde, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. O Conselho da IPB de Jataizinho resolve. Quais são as resoluções que nós, como Conselho, tomamos? Primeira delas, nós estamos suspendendo todas as reuniões públicas da nossa igreja. Portanto, os cursos que são ministrados, como o curso Mulher Única, que acontece nas quartas-feiras, as reuniões com os homens, chamado Projeto Neemias, na segunda-feira, a reunião de oração das irmãs, a célula dos jovens na sexta-feira e, como já disse, os nossos cultos de domingo estão suspensos, pelo menos nessas 2 semanas, ou seja, até dia 31 de março, havendo qualquer necessidade de aumentar ou diminuir o período, nós vamos comunicar os irmãos. Porém, nesse período, até dia 31 de março do corrente ano, nós estamos suspendendo as reuniões públicas da nossa igreja, ou seja, reuniões de oração, os cultos, os cursos, todas as reuniões nós estamos suspendendo. É importante isso. Porém, nós queremos avisar os irmãos do seguinte: caso você necessite da nossa presença, caso você necessite de um aconselhamento, caso você necessite do pastor, nós estaremos aqui à sua disposição para te atender dentro do horário comercial aqui na nossa igreja, no gabinete pastoral. A única coisa que nós temos pedido é que você, antes de vir, você entre em contato conosco, pode ser via WhatsApp, pode nos ligar, se for o caso, entre em contato conosco e nos avise qual é o melhor horário para que a gente possa te atender, para que de repente você venha à igreja e não vai encontrar ninguém e aí vai ficar chato, aí você vai dizer assim: puxa, o pastor falou que ia estar na igreja, fui lá, não encontrei ele. Inclusive eu vou disponibilizar, nem sei se eu deveria fazer isso, viu, meu irmão? Mas por amor a você, eu já vou deixar aqui o nosso WhatsApp, aqui o nosso telefone à sua disposição, que é o 43 99875 8286. 43 99875 8286. Entre em contato com a gente, vamos marcar um horário caso você precise, mas se você não precisar, a gente pode tomar um café um outro dia. Agora é momento
da gente ficar recluso, agora é momento da gente ficar com a nossa família. Mas caso seja necessário, estamos à sua disposição para te atender aqui no gabinete pastoral, aqui na nossa igreja. Oi Priscila, seja bem-vinda na nossa live aí, viu? Deus te abençoe. Saudade de vocês, abração para o Marco. Quais são as outras coisas, queridos, que nós temos aqui decidido na nossa resolução que está nesse comunicado? Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e todas as orientações serão dadas. Como vocês sabem, a igreja ela subsiste com dízimos e ofertas. Aí você vai me perguntar, pastor, como é que eu continuo abençoando? Como é que eu faço as minhas doações financeiras para a igreja? Bom, para isso nós temos aqui disponibilizado a você a conta da nossa igreja. Caso você queira trazer o seu dízimo aqui na igreja, estaremos à disposição para receber, para orar por você. Inclusive, estamos orando por cada um dos nossos dizimistas, das pessoas que têm abençoado a nossa igreja, porque nós, como igreja, como ministério que serve a Deus nessa terra, nós precisamos de recurso para continuarmos aqui a nossa caminhada, e glória a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que têm disposto o coração para abençoar a obra do Senhor aqui. Bom, se for melhor para você, eu vou passar agora para você a conta da nossa igreja, mas está no nosso Facebook, está no nosso Instagram, né? Está no nosso WhatsApp também, que nós disponibilizamos aí para os irmãos da nossa igreja e para todos aqueles que desejam colaborar conosco, com o nosso ministério. Lembrando que as ofertas, os dízimos que são trazidos à nossa igreja, são todos destinados à tesouraria da igreja e o conselho é que faz a administração dos dízimos e das ofertas. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso e apresentar isso. Bom, passo as informações então. Olha só. Se você quer depositar o seu dízimo, sua oferta, sua doação, você pode fazer na cooperativa de crédito Sicoob. O número da cooperativa é 4355, agência é o mesmo número, 4355, e a conta corrente é 27.659, dígito 6. Repito, conta corrente 27.659, dígito 6, tá? Em nome da Igreja Presbiteriana de Jataizinho, tá certo? E aí, mais informações, como eu já disse a vocês, vocês podem acessar no nosso Facebook, no nosso Instagram, e nós já encaminhamos o mesmo documento que eu estou lendo aqui para você. Esse documento foi encaminhado aqui no nosso WhatsApp. Então, queridos, nós estamos suspendendo as nossas reuniões, deixando para você algumas informações importantes, e nós terminamos o nosso comunicado com Filipenses 4, versículos 6 e 7. Olha só o que diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Meus queridos, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu acesso aí à nossa live. E lembrando da palavra que nós compartilhamos com os irmãos hoje, Provérbios capítulo 27, versículo 12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Vendo um vídeo hoje que me deixou bastante angustiado. Era um rapaz jovem, italiano, inclusive falava no seu idioma natural ali, falava na mesma língua, mas a gente conseguia entender algumas coisas que ele estava dizendo e tudo mais, e embaixo estava redigido um texto sobre aquilo que ele estava desesperadamente pedindo a ajuda. Era um rapaz jovem, num quarto, e atrás dele uma mulher deitada coberta. E esse jovem
italiano, desesperado, pedindo a ajuda das autoridades da Itália para que eles fossem recolher o corpo da sua irmã que estava ali, morta, deitada na cama, coberta, e ele não tinha o que fazer com o corpo da irmã, e já fazia 2 dias que ele estava vivendo esse drama, essa dificuldade dentro da própria casa. Ele pedia socorro, ele pedia ajuda, e ele pedia para que as pessoas que acessassem aquela live o ajudasse entrando em contato com as autoridades, para que as autoridades fossem até o apartamento dele para recolher o corpo da irmã, naquela situação ele não poderia nem sepultar a própria irmã, nem participar do sepultamento dela. É lamentável, é triste, é doído. Queridos, isso me tocou demais, isso me deixou bastante apreensivo, e eu digo a você, coronavírus, ele mata? Mata. Ele é super agressivo? Tem outras coisas que são mais agressivas. A dengue, por exemplo, pode ser mais agressiva, dependendo da situação, do que o próprio coronavírus. Mas nós não precisamos correr esse risco. Por isso estamos suspendendo as nossas reuniões, por isso algumas empresas têm dispensado os seus funcionários para o home office. Outras cidades, acabei de ouvir que Maringá está fechando o comércio, talvez Londrina agora vai seguir para o mesmo rumo, porque o que a gente precisa fazer agora é evitar ficar doente. E existe apenas uma maneira disso acontecer, é nos manter o máximo possível dentro da nossa casa, junto com os nossos. Tomara cuidado, compartilhei hoje nas minhas redes sociais alguns cuidados que você precisa ter quando chegar em casa, como por exemplo, usar seu álcool gel, ou mesmo álcool líquido, 70% ou mais, para poder lavar, limpar suas mãos, limpar seu celular, limpar os seus óculos, tomar um banho, trocar de roupa, já colocar a sua roupa para lavar. São alguns cuidados que você pode ter para poupar a sua família de sofrimento e poupar a sua vida de sofrimento. Então, fica aqui uma palavra muito séria, uma palavra de alerta, mas também uma palavra de bênção para a sua vida. Prudente, vê o mal e se afasta. Não importa o que você anda ouvindo por aí nas redes sociais. A questão agora é de prudência, é de cuidado. Então, queridos, aproveite esse tempo para reconstruir o altar no seu lar. Tenha um tempo de oração com a sua família, um tempo de leitura bíblica com a sua família. Quem sabe não é hora de você resgatar aquele violão e fazer um lindo louvor junto com seus familiares. Hoje é um tempo de nós estarmos cuidando das pessoas mais importantes da nossa vida, que é a sua esposa, que é o seu filho, que é a sua família. Vamos aproveitar esse tempo para juntos nós buscarmos a Deus. Preste atenção, palavras finais para a gente encerrar essa live. Nossa igreja vai continuar existindo, independentemente de nos reunirmos no templo ou não, porque a igreja sou eu e você. E Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Jesus não disse, ali eu estarei, mas Jesus disse, ali eu estou. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Ainda que nós não façamos nosso culto aqui no templo, e eu estou com saudade de você, de te dar um abraço, mas o tempo agora é de nos reunirmos em casa para buscarmos ao Senhor dentro do nosso lar e reconstruirmos o altar que talvez esteja aí, meu irmão, empoeirado na sua casa. Quanto tempo faz que você não ora com a sua família? Vamos aproveitar esse tempo em nome de Jesus. Vamos terminar hoje. Eu vou pedir a você para que a gente termine orando pelos enfermos, pelas famílias que estão padecendo desse mal chamado coronavírus, ou mesmo padecendo de qualquer outra enfermidade. A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si toda a maldição e que por causa do castigo que ele sofreu, por causa de toda a violência que ele sofreu, todo o sofrimento dele, ele pode nos conceder a cura. E uma palavra no livro de Atos diz, Jesus te cura. Que essa palavra seja sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem sabe você, meu irmão que está acompanhando a gente nessa live, esteja passando por um momento de doença, por um momento de enfermidade. Quem sabe não tem nada a ver com o coronavírus. Mas você às vezes está passando por um momento de enfermidade,
um câncer que tem doído tanto, que tem sofrido tanto, você e a sua família, eu quero orar por você e eu creio que Deus pode todas as coisas. Meu filho hoje, de 7 anos, me fez lembrar. Pai, hoje eu orei pelas pessoas doentes, ele disse para mim, 7 anos de idade. Eu orei, Pai, porque Deus pode todas as coisas e Ele pode curar essas pessoas. Isso me motivou a convidar você nessa noite para juntos nós orarmos pelos enfermos. Jesus te dá saúde. Vamos orar? Onde você estiver agora, feche os seus olhos um instante, eleve o seu coração à presença de Deus. Vamos orar juntos. Senhor, nós terminamos essa live em oração, pedindo ao Senhor que cura, pedindo ao Senhor que restaura, pedindo ao Senhor que pode todas as coisas. A tua palavra em Efésios 3:20 diz, Senhor, que tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos agora em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor visite os lares enfermos, para que o Senhor visite aqueles que têm padecido de seja qual for a enfermidade. Nós cremos que Tu és o Deus que cura, Tu és a cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que faz novo, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Por isso nós oramos agora, nós clamamos o sangue de Jesus sobre os enfermos, para que haja uma unção de cura nesse lar, Senhor, em nome de Jesus. Vai visitando, Deus, vai operando graça, vai ministrando milagres sobre estas vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Deus, o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor faça grandes coisas, Deus, nesse lar, no lar do meu irmão, Senhor Deus, da minha irmã, que tem, Senhor Deus, acompanhado essa live, que está orando junto com a gente agora. Visita com o Teu poder, traz uma palavra de cura, uma unção de cura sobre esta vida, Senhor. Tu podes todas as coisas, Pai. Como disse meu filhinho hoje, tão pequeno, mas liberou essa palavra de fé e eu me uno a ele diante dos meus irmãos, diante do Senhor, junto com os meus irmãos. Tu és o Deus que cura. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Que haja uma unção de cura sobre as vidas, ó Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos, minhas amigas, todos aqueles que estão acompanhando esse momento e esse vídeo. Que haja cura sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos ajustando o nosso horário, mas amanhã nós estamos por aqui de volta. Vou tentar avisar você com um pouco mais de antecedência. Estamos nos preparando para domingo a gente ter um culto aí maravilhoso, viu? Em nome de Jesus, um culto que com certeza vai abençoar a sua vida, com uma palavra especial para abençoar o seu coração. Amém, querido? Um grande abraço. Vamos encerrando essa live por aqui, com vontade de ficar mais um pouquinho com você. Mas como eu disse, é hora de voltar para casa, para nos unir, a nossa família, em oração e agradecer a Deus que tem nos livrado e nos abençoado. Um grande abraço para você, boa noite, bom descanso e até amanhã, com a graça de Deus.